Olá, espero que todos estejam bem. Continuamos aqui, tentando nos distrair um pouquinho, né? De tantas notícias que nos entristecem. Mas existem coisas que a gente não tem como não passar, né? Como dizem alguns, ninguém disse que seria fácil. Essa frase ficou assim, virou clichê, né? Ninguém disse que seria fácil. Enfim. Vamos então continuar nossa leitura com Elizabeth Reich, Iniciação. Estamos próximos de terminar esse livro, né? Depois eu vou dar uma olhadinha, que ontem eu peço desculpas para quem procurou um capítulo novo e eu não coloquei lá ontem porque saí para médico, compra e acabei chegando aqui 10 horas da noite muito cansada e não coloquei. Mas faltam 5 capítulos, incluindo a conclusão, né? E aí eu vou dar uma olhada lá nos comentários para ver se alguém falou alguma coisa sobre o próximo livro, né? Eu também tenho um romance sobre Nostradamus. Eu me perco no que eu tenho, né? Enfim, por isso que eu peço ajuda de vocês, porque às vezes o meu gosto não é o mesmo de vocês, né? Eu posso ler, por exemplo, eu tenho um livro de Maite Proença, eu tenho um livro de Viviane Musset, e que são pessoas muito talentosas e de muito valor também, né? Tenho alguns livros infanto-juvenis. Então, deem sua sugestão, se eu tiver. Eu vou lá mexer naquele monte de prateleiras. Se eu tiver, lerei com todo prazer. Se não, eu acho que está aqui atrás, ó, o Autobiografia de um Yogi. Acho que é ele. Então vamos lá, tá? Número 42. Se chama O Leão. Estou de joelhos diante de Ptahhotep. Não falo. Ele entende as palavras não pronunciadas, até mesmo quando me calo. Pai da minha alma, salve-me. Tire esse fogo do meu corpo, devolva-me a liberdade. Não posso e não quero continuar a viver assim. Eu me perdi. Estou aniquilada. Não tenho mais controle sobre mim mesma. Não posso mais pensar no que quero. Os pensamentos é que me dominam e rebentam minha cabeça. Ajude-me, Pai da minha alma. Ajude-me a voltar às alturas celestiais, onde há clareza espiritual, pureza e liberdade. Dê-me de volta as asas para que eu possa voar lá em cima como a força criadora de Deus, o divino falcão Horus, que cruza o universo e cria novos mundos. Abra outra vez as portas do céu para mim, Pai da minha alma. Permita-me ouvir a música das esferas, que agora só persiste na minha lembrança. Dentro de mim impera o silêncio de um túmulo, visto que meus ouvidos se tornaram surdos. Abra-me os olhos, Pai da minha alma, pois eles se incendiaram e só vejo a luz do céu, o brilho de Deus em recordação. Em mim, contudo, impera a escuridão, pois meus olhos interiores se tornaram cegos.
Abra o portão do meu lar divino para mim, onde eu tinha todos os tesouros do Espírito, que agora também só vivem em minha memória. Pai da minha alma, porque eu caí e me tornei uma mera esmoladora terrena. Abra-me de novo a felicidade e a paz na unidade divina dos redimidos, Pai da minha alma, que agora não passam de uma recordação. Eu, no entanto, estou no deserto, na planície do abandono, pois caí e sou acossada pela inquietação incessante do desespero, do sentimento de divisão. Ponha sua mão sobre a minha cabeça e permita que eu, livre da prisão do tempo, possa me tornar no eterno presente aquela que já fui, aquela que sou na realidade, mas que no mundo das aparências da ilusão não mais pode ser. Pai da minha alma, salve-me, salve a minha alma. Permita que eu ouça outra vez a sua voz, como a voz de Deus dentro de mim, pois já não ouço sua resposta. Estou surda, cega e perdi as asas celestiais. Sou uma banida, uma exilada. Aceite-me de volta, Pai da minha alma. Leve-me de volta à unidade dos bem-aventurados, porque não posso continuar a viver assim. Salve-me, Pai da minha alma, salva-me, ó representante de Deus. Não me abandone, não me abandone, não me abandone. Mas não ouço resposta. Perdi tudo. Minha inteligência, que sempre me ajudou a prosseguir, tornou-se nebulosa. Somente pensamentos vagos se arrastam como viajantes cansados através da minha cabeça. Na minha cama, no palácio, fico deitada com uma única ideia: morrer. Não posso continuar a viver assim. Não quero continuar vivendo assim. Apenas sou uma sombra de mim mesma. Através da neblina, vejo às vezes surgir rostos difusos. Menú desesperada chora, e Bogar, os olhos desesperados de Bogar. Quero morrer, morrer. Antes eu era dona do meu corpo e podia deixá-lo à vontade. Agora, por mais que tente, não consigo. Já não posso sair do corpo. Parece que estou pregada a ele. Não consigo abandoná-lo. Sou uma prisioneira da matéria. Quero ir até a Arca da Aliança. Ela queimará o meu corpo da mesma forma que sua irradiação queima os animais sacrificais mortos no templo, de forma que não restem nem cinzas. Cubro-me com o véu e corro até o templo, passando pelo grande salão, entrando pela porta que tranca a passagem subterrânea para a grande pirâmide. Mas não posso passar. Diante da porta de pedra, choco-me contra uma parede invisível. Em minha cabeça enevoada surge uma ideia fugaz. A mais baixa frequência da Arca da Aliança, a ultramatéria. O ódio materializado. Invisível, ele a protege melhor do que a mais grossa parede. Tento passar mais uma vez pela parede invisível, mas a inimaginável
A inimaginavelmente rígida parede de ultramatéria me afasta sem pena. Não há piedade. Não há piedade. Volto devagar pelos longos corredores do templo, também passando pela minha pequena cela. Sem pensar em nada, sento-me no pequeno banco de pedra. Mergulho em recordações. O espaço amplia-se, de todos os lados ecoa o infinito. E em mim surgem algumas imagens. Uma figura coberta de névoa aproxima-se de mim. Eu a reconheço. A figura nebulosa da visão da iniciação. Ela se aproxima de mim. Então irradia-se dela uma chama. Toda a figura parece incendiar-se e se torna um ser masculino de fogo, que agora me abraça sem que eu ofereça resistência. Ele penetra em mim, de forma que eu também me incendeio. Então ouço sua voz quando ele me sussurra. Eu lhe disse que tornaríamos a nos ver. Você me pertence. Nunca mais se livrará de mim. Nós nos encontraremos outra vez, sempre outra vez, no tempo infinito, na eternidade atemporal nos encontraremos. E o eco repetiu centenas de vezes. Ainda nos encontraremos outra vez. Nos encontraremos outra vez. Outra vez. Não! Grito. Não quero! Eu o odeio! A figura de fogo ri. Enquanto me odiar, me amará. E terei poder sobre você. Não será fácil livrar-se de mim. Ainda nos encontraremos. E o eco continuou a repetir a frase. Assim que ouço a voz proveniente do eco multiplicado milhares de vezes, ecoando de todas as direções da cela vazia, de forma que toda a atmosfera vibra com as repetidas ondas sonoras, sei que aquele homem envolto em neblina e que agora arde em chamas, sussurrando-me a meia voz e com os olhos irradiando sua força sobre mim, é o único ao qual não poderei resistir. A mesma voz e os mesmos olhos eu busquei nos inumeráveis homens que encontrei nas incontáveis vidas das quais me lembro nos meus sonhos iniciatórios. Em todos aqueles homens eu procurava esse homem, que amo com todas as fibras do meu coração infinitamente, também com todas as gotas do meu sangue. Ele é o único, é o meu homem, o espelho da minha própria metade complementar. Então surge na recordação outra figura masculina, o retrato de um homem que eu não amo como minha metade complementar, mas como eu. Ima. Nunca pude amá-lo com amor terreno, porque com ele sempre fui uma em Deus. Estamos unidos pelo amor eterno da unidade paradisíaca. Agora, preciso vê-lo. Vou explicar-lhe tudo isso. Ele me compreenderá. A unidade que me une a ele continuará a me guiar no caminho como se fosse uma luz. Iluminará meu rumo escuro, a fim de que eu torne a encontrar o lar divino,
o caminho que leva a Deus. Saio cambaleante da minha cela. Na escola de neófitos, onde Ima trabalha como sacerdote e prepara os candidatos para a iniciação, procuro por ele, procuro por toda parte, olho em cada sala, mas ele não está. Não o encontro em parte alguma. De repente, um jovem sacerdote vem ao meu encontro, aquele que me ajudou nos últimos preparativos antes da iniciação. Está procurando Ima? Pergunta ele. Sim. Sabe onde ele está? Não encontrará Ima aqui. Ele foi embora do templo. Estava totalmente transtornado. Ele se perdeu, pois deixou de acreditar em Deus acima de todas as coisas, acreditando mais numa mulher. Perturbado, saiu correndo daqui. Ninguém pôde impedi-lo. Ele disse que preferiria viver entre tribos de negros a viver aqui no templo, pois no meio deles não sofreria nenhum desapontamento. Os negros não mentem, eles são como são. Estas foram as últimas palavras antes de fugir. Não tornará a encontrá-lo. Fiquei parada ali, muda de espanto e desespero. Oh, Ima, também o fiz infeliz. Eu o arrastei ao desespero. O inferno interior que eu estava sofrendo tornou-se 1000 vezes pior com essa notícia. No entanto, sei que o jovem sacerdote não está com a razão. Eu tornarei a ver Ima. E se não for nesta vida, será na próxima. Tudo passa, somente o amor verdadeiro não. E esse amor que transcende qualquer conotação sexual, o amor da unidade divina, tornará a nos aproximar infalivelmente. Volto ao palácio e só sei de uma coisa. Preciso morrer. Mesmo que eu não fosse uma sacerdotisa iniciada, nem assim poderia continuar vivendo. Agora que sei que arrastei meu melhor amigo junto comigo para o inferno, não suporto mais meus sofrimentos. Todas as minhas sensações e todos os meus pensamentos se insurgem contra a continuação da vida. Quero me destruir e faço, repetidas vezes, um grande esforço para abandonar meu corpo. Mas não posso. Não consigo morrer. Preciso ficar suportando o fogo que me queima os nervos e as entranhas. Não posso fugir de mim mesma. Quando me deito completamente esgotada, a fim de encontrar algum alívio e descansar um pouco, parece que uma montanha fica fazendo peso contra o meu busto e mal posso respirar. Diante dos meus olhos fechados, vejo fogo ardente, chamas e labaredas, chamas vermelhas que brilham como os cabelos do estrangeiro, como a pelagem dos leões. Os leões! Sim, vou vê-los. Visto a roupa que costumo usar para os passeios de biga. O guardião me deixa entrar no pátio dos leões, pois sabe que desde a iniciação meu pai me permitiu sair sozinha com os leões. Vou ao encontro deles. Eles me recebem de cabeça baixa e narinas levantadas. Sentem o cheiro estranho em mim. Sentem
que irradio forças diferentes. Vou até Shima e acaricio-lhe a cabeça. Sugar começa a rosnar alto, curva-se lentamente e se prepara para saltar. Há ódio e ciúme em seus olhos. Desculpa, fui desligar o telefone, senão faz barulho toda hora. Há ódio e ciúme em seus olhos, e o instinto de preservação desperta em mim. Dirijo a força de vontade contra Sugar, como costumo dirigi-lo quando está atrelado à biga. Mas gelada de horror, sinto que não posso mais impor-lhe minha vontade. Minha vontade está aleijada e morta. E o leão salta. Trato de me virar. Vejo 3 homens desesperados correndo em minha direção. Tista, Bogar e o guarda. E corro com todas as forças para fora do pátio dos leões. Já sinto o bafo quente do animal nas costas. Sinto seu focinho tocar em mim. E em seguida, recebo uma pancada na cabeça. Mas continuo a correr. Vejo uma porta através da qual posso entrar no reino em que o leão não terá mais poder sobre mim. E à porta vejo a esguia silhueta da minha mãe. Mãe! Grito. Mamãe! E corro, quase sem fôlego, de encontro à figura dela, pois sei que em seus braços estarei salva. Mamãe está à minha espera, com seu doce olhar, seu sorriso suave de braços abertos. O leão desaparece. Estou salva. Então tudo escurece. Só sei uma coisa. Estou nos braços da minha mãe, que me ajudou a transpor o limiar. Sinto-me bem. Estou descansando. Aproveito o amor da minha mãe, que há tanto tempo não via. Gozo a paz do amor. De repente, uma força indescritível em minha consciência me puxa em determinada direção e acordo. Estou deitada num esquife e não sinto o corpo. Minha consciência é confusa. Somente sei que desejo levantar, mas não posso. Então vejo Ptahhotep e seu representante perto de mim. É Ptahhotep que me detém com todo carinho e ternura. É necessário que fique deitada. Estou em meu corpo espiritual, mas ainda estou ligada pelo fio mágico ao meu corpo material, composto de carne e ossos. O corpo está embalsamado dentro do sarcófago. E estou na mesma posição com o meu corpo espiritual. Ptahhotep e seu substituto estão em volta de mim. E também vejo-lhes o corpo espiritual. Vejo os centros brilhantes de força que seus olhos construíram no corpo físico, através dos quais eles observam o mundo material. Dos 2 centros de força de Ptahhotep, agora se irradia uma luz azulada, fosforescente sobre mim, em mim, que penetra todo o meu ser. Sou invadida pela sonolência. O salão e os 2 sumos pontífices desaparecem. Estou outra vez no colo da minha mãe. Agora reconheço
que não estou em seus braços. Trata-se de correntes de força que certa vez formaram os seus braços e todo o seu corpo, e cuja irradiação era de amor. São essas forças que me suportam e me enchem de amor, de paz e de um sentimento de segurança que pacifica minha alma atormentada. Subitamente, um ruído desagradável me desperta dessa paz. Um estalo brusco que meus ouvidos espirituais sentem primeiro como um tranco. Procuro pela causa desse choque. Então percebo que se trata do estalo do chicote do líder dos escravos, que bate o compasso para que todos os escravos que me puxam andem no ritmo. Estou deitada no caixão, que como um trenó vai deslizando sobre os trilhos bem devagar. Devo ter acabado de sair do palácio. Quero me levantar de um salto, mas não posso. Não posso nem sequer mexer os membros, pois do pescoço até a ponta dos pés estou bem enrolada. Deitada ali, pareço uma só peça, com as mãos cruzadas sobre o peito, as pernas esticadas paralelamente. Da minha posição, apenas posso olhar para a frente e para o alto. Na direção da ponta dos pés, vejo as costas nuas dos homens, banhadas de suor devido aos raios esfuziantes do sol. Inclinados para frente, eles continuam a me puxar com movimentos ritmados. Por sobre os seus ombros, avisto à distância uma construção de pedra branca, em cujo centro há uma mancha negra, como se fosse a abertura de uma porta. A construção eleva-se com as paredes fortes e brilhantes à luz do céu. Seus contornos destacam-se do céu azul escuro. À medida que os homens me puxam naquela direção, ela se aproxima mais e a mancha negra torna-se maior. Olho para o céu, que está de um azul tão profundo que até parece negro. 2 grandes pássaros circulam sobre mim. Acaso seriam cegonhas ou seriam grous? A construção de pedra já está bem perto agora. A mancha negra já é muito grande. Sim, trata-se de fato de uma abertura. Oh, agora reconheço a região. Estamos na cidade dos mortos, um túmulo. Os homens entram pela abertura, desaparecem nas trevas. Agora minha cabeça passa pela abertura de um negrume intenso. E depois da luz cegante do sol, o mundo escurece à minha volta. Tudo some e sou coberta pela mais completa escuridão. Indizível terror toma conta de mim. E no íntimo, chamo inaudivelmente por Ptah-hotep. Por quanto tempo tenho de ficar aqui encerrada? Então, ouço nitidamente a tão conhecida voz, a voz de Ptah-hotep, que me participa a vontade inexorável, imutável.
3 milênios. Terrível desespero e medo tomou conta de mim. E desse terror que me acomete como uma convulsão, surge outra vez o monstro que é a representação das leis da matéria. Vejo sua carranca mortal, satírica, observando-me repugnantemente. Seu olhar penetrante me atravessa e me prende à múmia que antes era eu. Em seguida o monstro fala comigo. Então agora está sob meu poder. Veja bem, o mais elevado e o mais inferior sempre são reflexos um do outro. A perfeição que repousa em si mesma e a eterna imobilidade são os dois lados da mesma divindade. Você quis ficar consciente na perfeição que repousa em si mesma e caiu na imobilidade. Sim, a casca mortal dos iniciados é embalsamada pelos sacerdotes no templo, a fim de que a força divina que se irradia de seu corpo ainda atue durante muito tempo. Como se tratasse de um acumulador. O espírito deles é livre. Não está conscientemente amarrado à terra. Você, ao contrário, amarrou-se ao corpo. Dirigiu as forças divinas de que dispunha para os centros inferiores através do amor carnal e se queimou. Sua consciência, bem como seu corpo espiritual, estão amarrados à matéria. Você é minha prisioneira até o infinito. Os iniciados, apesar de seu corpo espiritual ser amarrado à múmia durante o embalsamamento, são conscientes na eternidade. Você, ao contrário, foi banida para o infinito. Eternidade é presença eterna. Infinito é o futuro eterno, que nunca pode ser alcançado, que nunca se transforma em presente. A eternidade nunca tem um começo, portanto não tem fim. A eternidade é a presença atemporal, que não conhece nem passado nem futuro. O infinito, contudo, é a queda da eternidade para o futuro, sem presente. Você quis participar da espiritualização da Terra. Pois bem, espiritualize o montinho de terra que foi seu corpo, se puder fazê-lo. A sacerdotisa está deitada aí e sua consciência não vale mais do que um pedaço de pedra. Agora você está diante do primeiro teste da iniciação. No estado de consciência material, com uma consciência humana. Tente livrar-se enquanto ainda puder. Você é minha prisioneira. Não pode mais libertar-se de mim, porque você se transformou em mim. Durante a iniciação, você me venceu, pois tive de reconhecer que você tinha a autoconsciência divina espiritual de que eu não continuaria a existir sem o eu. Portanto, fui obrigado a reconhecer que eu sou você. Mas agora a situação se inverteu.
Você virou matéria na consciência, você se identificou com o corpo e, no entanto, é espírito como eu. Ou seja, o espírito da matéria, consequentemente, você se tornou eu. Você é minha prisioneira até o final dos tempos, na escuridão, encerrada nesse cadáver, que foi você e que, graças ao embalsamamento, não se estragará. Com a decomposição, você poderia libertar-se. Esse é o seu castigo. Terá de conviver com o fato de que a embalsamação, que agora mantém sua beleza intacta como se estivesse viva, a fará lentamente encolher e você se tornará o meu reflexo. Você quis ser imortal no espírito da eternidade. Tornou-se infinita. Tornou-se infinita nessa múmia, infinita, infinita, no infinito. Sinto-me impotente. Preciso ouvir. Aí estou com o meu coração espiritual amarrado, irrecuperavelmente à minha múmia. No meu desespero, tento me salvar através da inconsciência, mas não consigo. Preciso ficar deitada, consciente, sem ter sequer ideia sobre o tempo que se passa rápido, sem ter a menor noção do tempo. Tempo. O que é você? O que é você, o tempo? Você só existe à medida que o homem é infeliz. Na felicidade não há tempo. A consciência se aquieta, perde-se a noção de tempo. Só quando acaba a felicidade é que nos lembramos de que enquanto a consciência ficava na eterna presença sem tempo, este passou com velocidade. O tempo começa com a queda do paraíso, com a separação da felicidade. Mas também a infelicidade não conhece o tempo, pois quanto mais infeliz o homem se sente, tanto mais devagar o tempo passa. Minutos parecem horas. Na mais total infelicidade, quando as dores e os sofrimentos se tornam intoleráveis, cada momento se transforma numa eternidade, como se o tempo tivesse parado. Mas como esse Satã tem razão? O mais elevado e o mais vil são tão parecidos quanto dois irmãos gêmeos, como a realidade e seu reflexo no espelho, a aparência. A felicidade representa a eternidade onde não existe tempo. A infelicidade, ao contrário, é o tempo infinito. O infinito mesmo. Estou deitada aqui e não tenho nada. Nada mesmo. Nada com que possa comparar o tempo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Como compreendo a sua verdade. De fato, conhecimento só é possível quando podemos comparar. Como posso saber quanto tempo se passou se não vejo a luz do sol, esse relógio divino? Não vejo, portanto, não tenho noção de que o acontecimento temporal significa um dia nesta escuridão.
Também de que adianta saber sobre o tempo se nada acontece aqui, se à minha volta só há escuridão congelada. De que adianta saber o tempo decorrido se já não tenho o coração que antes batia no meu peito com o ritmo da vida e que agora me daria uma noção de tempo com as suas pulsações? Estou aqui há minutos. Ou, ao que me parece, já faz uma eternidade. Ou, ao que me parece, já faz uma eternidade que cheguei aqui? Ou semanas, anos, ou seriam séculos? Como eu poderia saber a diferença? O medo desesperado não me abandona um só minuto. Não tenho mais pulmões a fim de inspirar profundamente para poder extrair da fonte eterna novas forças. Assim eu poderia medir o tempo pelas minhas inspirações. Não há nada a esperar que possa trazer alívio à minha alma atormentada. Os sofrimentos e as dores não têm fim. Não têm fim. Não têm fim. Aqui ficamos. Passei 10 minutinhos, né, do que eu costumo fazer. Mas se eu dividisse ia ficar tão pequenininho, só 20 minutos, né? E estava tão interessante ver o processo de morte dela e essa questão dela ter sido embalsamada, né? Porque foi uma sacerdotisa e na verdade, o lado negativo disso para ela, né? Porque ela foi embalsamada como uma sacerdotisa e não o era mais, por uma falha dela. E uma falha que era latejante dentro dela e que ela não teve paciência de escutar o pai e o Ptahhotep dizerem para ela que era jovem, que ela deveria esperar, que existiam experiências que ela deveria passar e ela não os escutou. Mas, como a gente sempre lembra, não há nada que não esteja escrito. Não há nada que não esteja nos planos divinos, não é mesmo? Então, tinha de ser assim. Então tá. Nos veremos então no 43, que chama Neblina e Novo Despertar. Tá bom? Obrigada por estarmos aqui juntos. Fiquem bem. Um grande abraço.